Louvado seja o Senhor. Boa noite, amados. Jesus é o Senhor. Então, se a gente curvar nossas cabeças e orar um pouquinho agora, mais um pouquinho, amém? Senhor Jesus, nosso coração é de alegria de estarmos aqui nessa noite. O nosso desejo é de te ouvir, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de junto estarmos com os irmãos para desfrutar da Tua palavra e da pessoa do Senhor que é vida para nós. Fala com cada um de nós. O meu desejo, o desejo de cada irmão e cada irmã é ouvir exclusivamente o Senhor. Fala conosco, Senhor. É o Teu falar que nos traz vida e nos traz direção. É o Teu falar que nos ilumina. Tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra. Oh, Senhor, fala a nós, tenha liberdade. Amém? Bom, louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos falar do Evangelho de João, capítulo 13. Amém? Bom, nós precisamos perceber algo muito importante. Talvez você e eu não paramos para pensar. O Evangelho de João, capítulo 13, é um capítulo que fala sobre a transição. Os primeiros 12, primeiro de 1 até 13, é uma sessão, e o segundo, de 14 até o 21, é outra sessão. Então são duas sessões, amém? O que a gente precisa ganhar à luz é o seguinte, que no capítulo 1 e capítulo 2 de João, a palavra que é vida, ela se encarna e ela vem entre nós, ela se habita entre os homens, cheio de graça e de verdade. Esse Senhor que habitou, esse Deus que habitou no seu Filho amado Jesus Cristo, ele veio para ver e saber tudo que eu e você precisava. E lá em João a gente percebe aqueles 9 casos que houve registrado, isso mostrando para você e para mim que esse Deus encarnado, ele é capaz de suprir toda a necessidade humana. Tudo que eu e você precisa, esse Deus pode. Irmãos, isso precisa impactar o nosso ser. E quando se fala da segunda sessão, fala sobre a questão da morte e a ressurreição do Senhor, mostrando Ele como o Deus da ressurreição. A primeira parte traz o Senhor, né? Deus até o homem. Quando Ele vem, traz Deus até o homem. E quando Ele vai, e pega esse homem e leva até a Deus. Irmãos, olha que maravilha isso. Por isso nós precisamos ver por que esse capítulo está aqui. Transitório. Irmãos, quando esse Senhor veio, Ele trouxe Deus para o homem, mas quando Ele vai, Ele leva o homem para Deus. Ou seja, Ele faz de você e de mim a habitação mútua de Deus. Deus hoje habita em meu ser, porque um dia esse Senhor, Ele se transfigurou. Ele se inflou para dentro do homem. Ele é em nós a habitação. E você sabe o que é mais precioso de tudo isso? Que eu e você podemos habitar nele. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso demais, irmãos. Por isso que o Senhor, nessa noite, quer falar para nós, esse refalar do capítulo 13. Que o Senhor possa abrir para nós essa palavra, trazer vida, trazer discernimento, luz para cada um de nós. Amém? Então, no capítulo 13, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Louvado seja o Senhor. Essa é a porção de extrema importância, porque registra os últimos momentos do Senhor. Ó Senhor Jesus, com os seus discípulos. E o Senhor, sabendo que esses eram os últimos momentos, falou palavras de grande importância e também fez algo de grande importância. E é isso que precisa que eu e você veja claramente o que aconteceu. Louvado seja o Senhor.
Irmãos, Jesus sabia que estava chegando a sua hora, não é isso? E que ele agora estava nos últimos momentos ali com os seus discípulos. Tá certo? Ele tinha muitas coisas para falar para eles. Tá certo? Ó Senhor Jesus, aqui ele diz que ele sabia que ia passar para o Pai. É chegar na hora dele. Mas olha que maravilha, a parte B do versículo. Amou-os até o fim. Olha que a maravilha desse versículo. Aqui ele fala nessa expressão, amou-os até o fim, significa até o máximo, até o limite. E eu e você sabemos que o nosso Deus é um Deus ilimitado. Então, isso quer dizer que ele amou você e a mim sem limite. Concordam? Sem limite. Olha que maravilha. Ele nos amou com um amor que não tem fim. Irmãos, fala isso por mão do lado. Ele me amou com um amor que não tem fim. Você sabe por que que você e eu precisa falar isso um para o outro? Porque talvez no nosso dia a dia nós esquecemos desse fato. Não é verdade, irmãos? Talvez no nosso dia a dia eu possa esquecer que esse Deus me amou dessa forma. Ele amou com um amor que não tem fim. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Senhor Jesus. E eu e você, todos nós, podemos desfrutar desse amor. Isso não é maravilhoso? Esse amor é para mim e para você desfrutar. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Grande é o teu amor, Senhor. Também nos últimos momentos, do Senhor com seus discípulos, o Senhor estava se derramando a eles. Não é verdade? O Senhor estava entregando tudo a eles. Isso não é lindo? Olha só, isso precisa nos impressionar. E no versículo 2 diz assim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse a Jesus. Irmãos, olha aqui, que nós precisamos ver esse quadro. Aqui nos mostra que o Senhor está se entregando tudo para o homem, amando de uma forma que é sem fim, e ao passo que esse homem está atraindo ele. Olha que cena, irmãos, não é verdade? Por isso que eu e você precisamos pedir sempre ao Senhor, Senhor, me dê um coração que seja fiel ao Senhor. Um coração que de maneira alguma Satanás possa colocar nesse coração meu algo que possa te trair, o que possa te trocar. Judas vendeu o Senhor por 30 moedas de prata, não foi? Trocou o Senhor por isso. Então o Senhor possa sempre nos dar um coração de nunca querer trocá-lo por nada nesse mundo. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Pedir sempre esse coração ao Senhor. No versículo 3, diz assim, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, Deus havia dado para o Senhor naquele momento todo o poder de decisão, não é? Tudo confiara nas mãos do Senhor, porque o Senhor iria cumprir a obra de redenção, e o Pai entregou tudo na mão dele. Louvado o Senhor. Irmãos, presta atenção nesse versículo. Ele fala, o Senhor veio, vamos ler de novo a parte B. Sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus. Ele veio, mas agora ele vai voltar. Esse Deus que encarnou, que tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, que conseguiu perceber que você e eu, todas as nossas necessidades, agora ele vai voltar para o Pai, mas ele vai voltar para o Pai e para dentro de cada um de nós. Isso é maravilhoso demais, irmãos. E aqui ainda mais, ele fala assim, ainda mais, outro exemplo que eu quero trazer para os irmãos, desse versículo 3. Aqui nos mostra que esse Senhor, que esse Deus, ele tinha uma conexão com o Pai. Ele tinha uma conexão com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Irmãos, isso precisa impactar o nosso ser.
Como está o meu relacionamento com Deus? Como que está o seu relacionamento com Deus? Precisamos perguntar isso para nós mesmos, no nosso dia a dia. Como tem sido a minha experiência? Como tem sido a experiência dos irmãos? Oh, Senhor Jesus, este homem, Senhor Jesus, era Deus. Aqui diz, viera de Deus e voltava para Deus. Naquele momento, toda a autoridade e poder estava nas mãos dele. Ele era, ó Senhor Jesus, Deus e era homem. E essa pessoa do Senhor, que tinha todo o poder em suas mãos e que era também Deus, de repente faz algo tremendo, faz algo maravilhoso, espetacular. Ele faz algo que choca os discípulos. Olha o versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Versículo 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, presta atenção. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Tá certo? Depois deitou água nos pés para lavar os pés dos discípulos e enxugar com uma toalha. Então, de repente, aquele Senhor, que é Deus, ele tira a sua vestimenta, ou seja, se despiu da sua glória. Ele ajoelha à frente deles todos e começa a lavar os pés. Irmãos, isso precisa impactar o nosso ser. Esse gesto, qual o significado? O que aquele Senhor quer falar conosco? Isso é algo tremendo, não é? O Senhor Jesus tirou a toalha, se despiu, agachou, fez uma atitude de servo, né? Deitou água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e certamente, ajoelhado, lavando os pés. Você consegue compreender isso? Irmãos, isso é algo que impactou tantos discípulos. Eu estava lendo hoje um versículo que Pedro trouxe para nós, que o Espírito Santo, né, trouxe por meio de Pedro. Eu queria ler esse versículo com os irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de um com os outros, cingir-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Louvado seja o Senhor. Irmãos, isso, de certa forma, essa atitude do Senhor deixou registrado no coração de Pedro. Pedro lembrou do que o Senhor tinha feito. O Senhor se cingiu com essa toalha, ele se humilhou, ele se despiu de toda a sua glória, para ali, naquele momento, servir cada um deles lavando os pés. Esse que era Deus, que tinha todo o poder em suas mãos, agora estava ajoelhado diante dos discípulos, lavando os pés deles, fazendo o trabalho de um servo e de um servo mais baixo. E aqui, para que os irmãos compreendam por que ele fez isso, vamos ler Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem a autoridade são chamados benfeitores. Mas vós
não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está na mesa? Pois no meio de vós, eu sou como o que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-los confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Provavelmente, né? Porque eles sabiam que iria tomar a última ceia com o Senhor. Então eles devem ter ficado discutindo, né? Não, quem é o maior? Quem é o maior? Não, que eu vou sentar. Não, vou sentar ali, não. Eles estavam discutindo. Naquele momento eles estavam discutindo para ver quem que era. Aonde que eu... Não, essa posição é minha. Não, essa é a minha. Quem que é o maior? Quem que vai sentar do lado do Senhor? Eles estavam discutindo para ver, né? O versículo 25 que nós lemos, versículo 26, 27, 28, 29 e 30. Então nós vimos que naquela noite já havia uma discussão entre os discípulos para ver quem era o maior. Nós podemos ver, de acordo com o que registra na palavra, de que todas as coisas já estavam ali, certo? Havia a toalha, havia a bacia com água, tudo estava preparado. Mas nenhum deles tomara a atitude ou iniciativa de poder lavar os pés, né? Não é verdade? Tudo estava ali preparado. Oh, Senhor Jesus. Aqui estava preparado para um servo pudesse lavar os pés das pessoas. Nós sabemos que aquelas pessoas naquela época usavam sandálias, andavam em estradas de terra e por isso havia suor nos pés que misturavam com o pó, havia urina, estrume de animais, porque não tinha asfalto, era tudo terra. Então todo mundo passava ali aquele trânsito. Então de sandália nos pés, irmãos, imagina como o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Essa seca aqui na nossa região. Imagina 5, 10 quilômetros a pé, de sandalinha nos pés. Quando chegar no destino, como que vai estar o pé? Os irmãos têm noção, né? Como que vai estar o negócio? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, aí de repente, os pés ficavam sempre sujos, mas de repente, o Senhor tira a vestimenta, cinge com a toalha, ou seja, se humilha e começa a lavar os pés. Tá certo? Põe o pé aqui, vou lavar os seus pés. Começa a lavar os pés deles. Tá certo? Oh, Senhor Jesus. Todos os discípulos estavam com os pés sujos, não estavam, irmãos? Os irmãos concordam? Então veja como o Senhor preparou tudo. O Senhor, Ele preparou tudo para aquele ambiente, porque queria mostrar algo para eles que era tremendo. Que eu e você precisa ver o tanto que isso é tremendo. Não tinha nenhum empregado, não tinha ninguém para fazer. E nenhum dos discípulos levantou a mão. Por quê? Porque estavam discutindo por posições. Eles estavam querendo saber onde que eles iam sentar. Não tinha ninguém. O Senhor levantou e foi fazer. Entre eles só havia disputas, né? Senhor Jesus. Entre eles havia o seguinte: eu não vou lavar os pés de ninguém, não, hein? Eu lavar os pés? Estavam todos com os pés sujos. Se eu levantar para lavar o meu pé, aí eu vou ter que lavar dos outros. Então eu vou ficar quietinho. Igual o irmão trouxe para nós, ele fez uma pergunta. Se fosse para você,
lavar os pés do Senhor, todo mundo levantaria a mão, né? Eu vou, eu lavo. Mas se fosse para você lavar o pé ou os pés daquele irmão que te fere, daquele irmão que te despreza, daquele irmão que mal te cumprimenta, de jeito nenhum. Eu não lavo os pés de jeito nenhum. Irmãos, o Senhor lavou os pés de Judas. Você lavaria? O Senhor lavou os pés dele. Se despiu de toda a sua glória. Se humilhou. Senhor Jesus. O Senhor não falou nada para ele. O Senhor podia estar dando uma voz para ele, né, de comando. Você, levanta, lava os pés de todo mundo, tá? Poderia ou não poderia? Ele não faz isso. Ele levantou e foi lá e lavou os pés. Ele não mandou ninguém, ele fez. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Ele começa a lavar, né? Aí, quando chega no versículo 6, diz assim: aproximou, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreendo-as depois. Senhor Jesus, versículo 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Olha a afirmação dele: nunca me lavará os pés. Ó Senhor Jesus, respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tendes parte comigo. Irmãos, agora olha o versículo 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Olha o extremo, né? Nunca, de repente, lava tudo, Senhor. Olha só como é que nós somos, né, irmãos? Não quero. De repente, me dá. Não é assim muitas vezes? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. O Senhor precisava lavar os pés deles. E eles estavam sujos. Irmãos, agora isso aqui a gente precisa impactar. Porque aqui quando nós falamos da poeira, da sujeira ali, né, dos estrumes, passava animais e tudo. Mas agora o Senhor vai lavar os pés dele, a simbologia espiritual de tudo isso aqui. O Senhor estava lavando os pés deles de quê? Do orgulho. Da questão do quê? Eles estavam discutindo por quê? Eles estavam sujos de orgulho, sujos da questão da posição, sujos do egoísmo. E essa atitude do Senhor era para tirar tudo isso deles. Lavar os pés. Tirar o orgulho. Tirar a disputa por posição. Tá certo? Tirar isso deles. O Senhor quer tirar tudo isso de cada um de nós. Tirar isso. Senhor Jesus. Irmãos, tirar essa poeira. E sabe como essa poeira é tirada? Efésios, capítulo 5, versículo 26. Diz assim, Efésios 5, 26. Para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. E João, capítulo 15, versículo 3, diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então o Senhor estava limpando eles do orgulho, limpando eles da posição, de tudo aquilo ali, por meio da palavra, que representa a água na bacia. A água é a palavra de Deus. A água é a palavra cheia de espírito e cheio de vida para nós. Amém? Senhor Jesus. Quando Pedro fala, né? Agora vamos para o versículo. Por que que... Irmãos, uma pergunta que eu queria falar para os irmãos aqui. Vamos ler o versículo 11, depois a gente fazer uma pergunta. Versículo 10. Desculpa, pulei ele aqui. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés,
quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse, nem todos estão limpos. Tá certo? Ó Senhor Jesus. Por quê? Porque nós nos contaminamos no nosso dia a dia. Fomos salvos, fomos lavados pelo sangue, mas pelo fato, do nosso viver de contato com o mundo, com as pessoas, nós acabamos sendo contaminados por algo que precisamos que os irmãos lavem os nossos pés para nos refrescar. Ele lavou os pés, inclusive, de Judas, que logo iria traí-lo. Senhor Jesus. Irmãos, se fosse eu e você, nós não faríamos, igual eu já perguntei, né? Mas o Senhor fez. Senhor Jesus, versículo 12. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendei o que vos fiz? Eu queria me expor um pouquinho aqui, irmãos. Eu preciso lavar meus pés, né? Essa semana, quando o irmão mandou para mim um encargo, quando eu recebi o encargo, eu falei assim, mas de novo, João 13? O irmão A, irmão B, irmão C compartilhou de novo. E isso, sujeirinha nos pés. De novo? Aí eu fui orar para mim, que eu já ia mandar mensagem para o irmão, irmão, é isso mesmo. Aí eu fui orar primeiro, comecei a orar. Irmãos, o Senhor falou para mim no meu interior, que eu quero falar para todos vocês. Ainda há necessidade de lavar os pés. Irmãos, essa palavra, no meu interior, eu abaixei a minha cabeça, falei, Senhor, eu preciso que o Senhor lave meus pés. Começa por mim. Depois eu procurei meu bem, fui ter comunhão com ela. E nós lavamos os pés. Irmãos, que maravilha que foi a comunhão. Que libertação. Então eu queria relatar isso para os irmãos. Talvez quando você ouviu falar que seria João 13, no seu interior, você pode ter pensado, mas novamente? Irmãos, mas que o Senhor possa falar conosco, lavar os nossos pés e nos ensinar, eu e você, lavar os pés uns dos outros. Amém? Senhor Jesus, toda a vida do Senhor Jesus é uma lição para nós, não é mesmo, irmãos? Cada passo, cada atitude do Senhor, em cada porção da palavra que nós lemos da vida do Senhor, nós também devemos aplicar essas lições espirituais e humanas. A vida do Senhor foi uma lição e também um exemplo para os discípulos. E no versículo 13, irmãos, olha só no versículo 13, nós precisamos prestar bastante atenção nesse versículo. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O Senhor Jesus. Nós sabemos que aqui houve uma inversão da palavra, né? Ó, primeiro, o Senhor apresenta mestre e senhor. Mestre é o que ensina, não é isso? Mestre é aquele que ensina, né? Então, um professor aqui que é mestre, né? Ele ensina. Dois aqui que a gente conhece, vários outros aqui, irmãos, né? Que ensina. Mas no outro versículo, né, irmã Ju? No outro versículo, ele inverte, sendo Senhor e Mestre. Isso quer dizer o que para nós? Irmãos, eu ganhei muito isso. Se eu ganho o Senhor apenas como mestre, eu vou só aprender dele. Eu não vou praticar. Por quê? Porque está me ensinando. Muito bom. Uau, que palavra. Muito boa. Mas eu não vivo. Mas se eu ganho o Senhor como o meu Senhor da minha vida, Ele vai me governar. E isso vai mudar a minha vida. Vai mudar o meu ser. Isso é uma grande diferença. E no versículo
15 ele fala, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Agora aqui ele dá uma ordem. Como o Senhor, que tem autoridade, ele dá uma ordem. Façai vós também. Por quê, irmãos? Porque isso é de extremamente importância. Lavar os pés uns dos outros. Senhor Jesus. E ele fala, eu quero que vocês façam. Por que o Senhor pediu isso para os discípulos? Sabe, irmãos, que nós precisamos ganhar essa luz. Se eu e você praticar isso, eu dei um exemplo nosso, né, que eu ouvi essa semana na minha casa. Se a gente praticar isso entre nós, se eu tiver no meu coração esse desejo de sempre entre nós lavar os pés uns do outro, nossa reunião vai ser cheio de vida, cheio de frescor, cheio da presença de Deus. Não é verdade? Saber, eu e você sabemos. Mas o Senhor fala aqui, ó. Olha o versículo 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurado sois se praticares. Então o que eu e você precisamos fazer é praticar. Mas como que você e eu vamos fazer? É por meio do Espírito. É orar ao Senhor. Senhor, eu não quero te ter como mestre apenas. Eu quero ter o Senhor como o Senhor da minha vida. E cada dia aprender de Ti todos os Seus ensinamentos. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Outro ponto que eu queria trazer para os irmãos. Irmãos, imagina, aqui está falando de vestes, né? Às vezes a gente chega para a reunião, todos nós chegamos com vestes, né? Espirituais e físicas, não é verdade? Né? Então, se eu chego com a veste na reunião cheio de orgulho, às vezes eu chego na reunião tudo com o nariz em pé. Eu nem cumprimento os irmãos. Passo. E sento. Acaba a reunião, vamos embora. Eu vim só para assistir. Os discípulos estavam só assistindo. Estava todo mundo com os pés sujos. Mas o Senhor tomou iniciativa. Ele deu o exemplo. Então, o que a gente precisa aprender? É chegar na reunião e tirar nossas vestes, né? Tirar nossas vestes. Irmãos, tanto que é precioso quando o irmão levanta e compartilha, não é verdade? Não é precioso? Quanto que é precioso quando uma irmã ora, quando o irmão ora do seu lado, na sua frente ou atrás de você, levanta e ora, proclama o hino. É precioso, não é? Isso é como lavar os pés. Vai tirando a sujeira. Se eu tiver o coração que a minha oração vai lavar os pés do Mauro, e se eu for fiel, o Mauro vai sair da reunião com os pés limpos, porque eu fui fiel. Eu não vim para assistir. Eu vim para participar, para dar a minha porção para a igreja, para o corpo. Amém? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E outra coisa, irmãos, quando nós fomos... Essa questão de lavar os pés, a gente precisa ganhar outro ponto aqui. Por exemplo, estou vendo que o Nélio está um pouquinho triste. Aí eu vou ter comunhão com ele para lavar os pés, né? Só que eu chego para ter comunhão com ele com as vestes de quê? De superioridade. Aí eu chego, ô irmão, o que está acontecendo? Aí o irmão começa a falar, não, irmão, não é assim não, peraí, é assim, assim, assim. Não adianta, irmãos. Nós precisamos nos despir de toda essa veste. É ir diante do irmão, com a toalha para lavar os pés, cheio de espírito e vida. É a palavra que vai lavar o irmão. Então você precisa depender do Senhor para saber o que o irmão precisa. Ouvir ele falar, quando ele terminar, você perguntar para o seu Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? É orar no seu interior, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para o Daniel? Aí o Senhor vai te dar o sentimento e você seja fiel. Esse é usar o Espírito e usar a palavra.
Irmãos, a palavra, que é água. Eu não sei se as irmãs, tem irmãs aqui, né? Eu lembro quando eu era pequenininha, tinha uma irmã minha que era manicure. Então, naquela época, hoje mudou tudo, naquela época, as manicures esquentavam a água, colocavam numa bacia, né? Água quente. Aí depois ia colocando a água fria e perguntava para a pessoa, né? Coloca o pé aí, tá boa a temperatura? Coloca o pé, tá bom? Até chegava a temperatura e colocava os pezinhos lá e ficava, né? Assim? Hã? É assim, não era? Ah, aleluia! Irmãos, então o que eu e você precisa aprender diante do Senhor? É a temperatura que nós temos que usar com os irmãos. Não seja quente e nem seja frio, mas a temperatura ideal para que o irmão seja renovado, para que o irmão seja suprido pela vida de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Se o irmão está do meu lado, eu percebo que chegou com a poeira nos pés, né, de desânimo, de tristeza. Se eu estou vendo, irmãos, o que eu preciso fazer? Eu não posso. Não, está com os pés sujos. Vou lavar, não. Eu tenho que despir. Ir lá, ter comunhão com o irmão. O Senhor Jesus. Lavar os pés do irmão. Isso vai mudar a nossa reunião. Não vai? Louvado seja o Senhor. Vamos prosseguir, irmãos. Muda a nossa vida. Muda o nosso viver. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Todos nós vamos ser renovados. Não é verdade, irmãos? Saímos novo. Oh, Senhor Jesus. E ainda mais, né? Quando é isso, a gente percebe que esse irmão vai sair cheio de fé, amor e esperança. Né? Por quê? Porque a palavra, que é vida, lavou o irmão, e o irmão está todo limpo, agora ele está todo feliz. Irmão, quando você está sujo, né? Quando está sujinho os pés, não fica triste? Você não fica triste? Quando você está assim, teve uma situação entre você e algum irmão, não traz uma sujeirinha, você não fica triste? Fica ou não fica? Ou é só eu? Fica triste. Aí não trata a situação, aquilo vai virando uma sujeirinha aqui, vem outra coisinha. E olha, irmãos, quanto mais a gente serve, mais sujeirinha pode acontecer, não é verdade? Sujeirinha ou não? Tem, não tem? Então o que eu e você precisa aprender? É lavar os pés uns dos outros. É isso que o Senhor mandou para nós, né? Lavar os pés. Senhor Jesus. Mas uma coisa, irmãos, que nós não podemos fazer, o irmão trouxe um exemplo muito prático para nós, é lavar os pés dos irmãos a seco. O que é isso? Lavar os pés dos irmãos a seco. É lavar os pés dos irmãos com filosofias, com doutrinas. Isso é lavar os pés dos irmãos a seco. O Senhor quer que eu e você lavamos os pés dos irmãos com a água da palavra. Louvado seja o Senhor. É com a palavra que é espírito e que é vida. Senhor Jesus. E quando você vê o irmão, né? Vê o irmão A, o irmão B, certa situação, o que o senhor criticou? Ninguém deles lavou. Olha, ninguém deles levantaram. Olha só. Nenhum de vocês levantaram, hein? Para lavar os pés, hein? Eu vou levantar para lavar os pés de vocês. Não, ele não fez isso. O que ele fez? Se despiu, joelhou. Vou lavar seu pé. Então, quando você vê algum irmão ou alguma irmã em determinada situação, não critica, lava os pés. Ora por ela. Tenha comunhão com ela, irmã. Eu preciso que você tenha comunhão com você, mas vai sem aquela vestimenta de autoridade ou de superioridade. Vá com a toalha e com o pano para poder ter comunhão com ela. Amém? Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu queria ler um versículo que está em João 6,63, diz assim. João 6,63. Eu queria que os irmãos lessem comigo, amém? Vamos ler junto? Com o Espírito forte. O Espírito que vivifica, a carne, as palavras são Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, então, é sempre essa porção.
espírito e vida. É isso que eu e você precisa. Não de filosofia, nem doutrinas humanas. O que eu e você precisa é da palavra. Espírito e vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Voltando para João capítulo 13. Agora o versículo 15 novamente. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, então nós precisamos... Com que coração o Senhor fez? Olha só. Ele fala, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais também. O Senhor deu esse exemplo com todo o amor. Não é verdade? Todo o amor. Ele foi lá, abaixou, despiu, abaixou e lavou os pés. Com todo o amor, com todo o carinho. Quando você vai ter comunhão com os irmãos, nós precisamos ter o mesmo princípio. Ter todo o amor, todo o carinho para ter comunhão com os irmãos. Para poder lavar os pés dos irmãos. Não é jogar na água quente, nem jogar na água fria demais, né? Mas na temperatura ideal. Amém? Louvado seja o Senhor. E no versículo 16, diz assim, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Senhor Jesus, quem é maior? Seja esse que vos sirva. Quer dizer que, aos olhos de Deus, aquele que se humilha será exaltado. E aquele que serve aos olhos de Deus, esse é o maior. Aos olhos do mundo é o inverso. Mas aqui o Senhor está falando que aquele que serve, ele é o maior. A pergunta é, irmãos, por qual tipo de olhos você dá importância? Para os olhos de Deus ou para os olhos do mundo? Os olhos do mundo é o contrário. O maior é aquele que está sentado na mesa, só esperando para ser servido. Não é? Mas os olhos de Deus é o contrário. O maior é aquele que serve. O Senhor estava ali abaixado, ajoelhado diante deles, lavando os pés. Senhor Jesus, ainda mais. Oh, Senhor Jesus. João, capítulo... Vou ler o versículo 18. Aliás, é isso. Versículo 17. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois o que praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. E antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Versículo 21. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele se referia. Irmãos, olha essa cena, né? Quando o Senhor fala isso, eles começaram a olhar um para o outro. Será que... Quem é? Quem será que é? Se estivesse lá nós aqui reunidos, olhavam um para o outro, e aí? Mas presta atenção aqui. Ora, ali estava, com chegada a Jesus, uns dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Versículo 24. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. É como se ele tivesse fazendo assim, João, pergunta para ele, pergunta. Irmãos, no nosso meio não tem muito disso. Quando você quer saber de alguma coisa, você está com vergonha de perguntar. Aí você sabe que aquela pessoa é mais íntima. Você fala, vai lá. Pergunta, vai. Isso mostra que eu e você precisamos ter um relacionamento com Deus, né? Íntimo. Olha só o que acontece aqui no próximo versículo. Então aquele discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe,
Senhor, quem é? Tinha intimidade. Respondeu-lhe Jesus, esse Deus não oculta nada, né? Ele é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, o filho de Iscariotes. Tá vendo, irmãos? Quando você e eu temos um relacionamento com Deus, íntimo, relacionamento fervoroso, Ele sempre revela para nós aquilo que está no coração dele. E isso precisa impressionar o nosso ser. Amém? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Ainda mais, que nós precisamos continuar lendo a leitura aqui. Então, versículo 27. E após o bocado imediatamente, entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, fazei depressa. Irmãos, aqui nos mostra que o Senhor tem autoridade. Judas só saiu de lá quando o Senhor mandou. Tem para fazer? Vai fazer. Aí ele foi. Tá certo? Ô Senhor Jesus. Versículo 29. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhes dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordena que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Ó Senhor Jesus. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Irmãos, se nós amamos uns aos outros, nós nos importamos uns com os outros, não é verdade? Nós lavamos os pés uns dos outros. Eu não me importo com a minha posição. Eu não me importo com o que os irmãos vão pensar de mim. Eu vou lavar os pés, assim como o Senhor fez um dia, e Ele falará para nós, servo bom e fiel. Você seguiu o meu exemplo. Você tomou a minha palavra. O Senhor não mandou isso? Que nós fizermos isso, Ele que havia feito? Isso não é para simplesmente ouvirmos. Isso é para vivermos, para nos aplicarmos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu fiz algumas anotações aqui, queria passar para os irmãos. O lavar os pés, hoje, não deve ser mais uma prática física. Deve ser uma prática espiritual. Significa muito para a nossa vida espiritual, a nossa vida da igreja e a nossa vida familiar. Hoje o mundo é sujo e nós, os santos, somos facilmente contaminados. Para mantermos uma comunhão agradável com o Senhor e uns com os outros, precisamos do lavar os pés espiritual. Amém? Já estou finalizando, irmãos. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. No versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Senhor Jesus, queria que os irmãos lessem comigo, versículo 31. Longe de vós
tem algo que precisa ficar longe de nós, né? Queria fazer uma pergunta, irmãos. Isso que nós lemos no versículo 31, traz sujeira nos pés ou não? Muita, né, irmã? Muita sujeira. Concorda? Ira, gritaíra, blasfêmia, malícia, amargura, que aflição. Senhor Jesus. Irmãos, e isso traz sujeira em nosso meio. E eu e você precisamos praticar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas que seja unicamente para a edificação. O que a gente precisa perceber é que eu e você, eu vou falar por mim, tá bom? Eu visto uma veste, por exemplo, eu visto uma veste de pai. E como pai, às vezes eu tenho a autoridade de pai, não tem? Eu quero exercer a autoridade de pai. Aí eu não tiro a vestimenta de pai. Dentro da minha casa, não, é do meu jeito. Não é para fazer assim. Já falei. Não é assim que é para fazer. Já ouviu isso? Eu quero me expor um pouquinho de novo. Eu quero expor um pouquinho meu filho. Aos anos atrás, o Senhor me mostrou isso essa semana. Aos anos atrás, eu trabalhava na usina, muitos sabem disso, eu estava trabalhando à noite. Aí, de repente, o telefone tocou, era a Nilza. Bem, o Mário está falando para mim que vai sair. Ele vai para uma balada. Bem, eu tenho medo de ficar sozinha. Fala para ele, bem. Não deixa ele não. Como pai, autoridade, liguei para ele. Mário, tudo bem? Sua mãe está me falando, você quer sair, meu filho? Tá. Meu filho, nossa vida é outra. Você escolha. Tentando trazer espiritual, né? Não, mas eu quero. Não, você não vai. Eu estou falando para você não ir. Não, eu vou. Se você for, ele já era rapazinho. Se você for, eu vou te bater. Amanhã eu chego aí, rapaz, você vai ver, eu vou te pegar. Eu vou te bater. Aí passou um pouquinho, liguei. Meu bem, e aí? Mário, foi. E noite ficou pequena. Grande demais. O negócio não passava a hora. Irmãos, mas o Senhor é maravilhoso demais. Quando eu cheguei, nesse dia, era um sábado, né? No domingo, nós ia ter uma comunhão especial na chácara. E eram duas mensagens. A primeira mensagem era só para os pais. E a segunda mensagem era pais e filhos. Aí cheguei em casa, ele estava dormindo. Falei, não vou acordar ele agora não, vou para a reunião. Aí fui para a reunião, tomei um banho, nós fomos para a reunião. Aí chegamos lá na reunião, irmãos, o Senhor lavou meus pés. Mas falou uma palavra, falei, uau. Aí no grupinho, né, a Nilza abriu o coração, falou. Aí alguns irmãos estavam juntos, a gente orou, teve comunhão. E eu saí de lá com os pés limpos, né? Aí quando nós chegamos lá em casa, o Mário estava sentado, porque a gente tem outra mensagem, o Mário estava sentado lá no sofá, meio veiaquinho, né? Meio assim, desconfiadinho. Falei, será que? Aí eu cheguei, irmãos. Ele assim, sentado. Falei, oi, meu filho. Oi, pai, benção? Cabecinha abaixo. Aí eu peguei assim na mão dele, falei, dá sua mão, por favor, meu filho. Eu puxei ele assim, levanta um pouquinho. Aí eu abracei ele. Falei, meu filho, toda vez que eu caio, que eu peco, que eu me arrependo, Deus sempre me abraça, porque Ele me ama e sempre me dá uma nova chance. Então eu quero fazer a mesma coisa que eu recebo dele, eu quero dar a você. Irmãos, nós dois chorou. Doeu muito mais do que se eu tivesse feito algo.
Mas isso só aconteceu porque tirei as vestes. Eu me humilhei. Eu desci aonde ele estava. Eu cheguei até ele, com muito amor no coração, para perceber que a minha autoridade de impor não resolve nada, porque não foi isso que o Senhor nos ensinou. É pelo amor. Não é verdade? Senhor Jesus, eu queria ler mais um versículo com os irmãos. Antes sedes, 32. Antes sedes, Efésios 5, 4, 32. Antes seja uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sabe qual foi o resultado dessa comunhão depois? Depois do almoço ele foi para a reunião com nós. Não é isso? Nós estávamos lá juntos, nós três, o Senhor. Como o Senhor é bom, né? Se eu tivesse que a veste da autoridade, eu tinha ido? Não, né? Os irmãos concordam? Louvado seja o Senhor pela palavra de Deus. Irmãos, capítulo 5, versículo 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sabe para quê? Versículo 27. Para apresentar eu e você a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu vou parar por aqui. Eu tinha mais uma porção. Irmãos, eu vou falar, mas é só mais uma porção. Eu tinha mais 2 porções, mas eu preciso falar mais uma porção. Amém? Me perdoa. Mas eu preciso falar. Eu ouvi um amém? Aleluia. Senhor Jesus. Voltando para João 13. Diz assim. 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde vou? Não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade vos digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Irmãos, eu ganhei muito nessa porção. Pedro tinha extrema vontade de fazer as coisas, não tinha? Ele falou: dou a vida. Eu dou a vida por você, Senhor. Ele tinha muita vontade, né? Toda vontade de servir, mas ele não tinha algo que, naquele momento, que pudesse capacitar ele a fazer isso. Ele não tinha força. Sabe por quê? A única força que pode nos capacitar a servir o Senhor é o Espírito. Por isso, e o Senhor é tão maravilhoso, que depois que o Senhor morre, que ressuscita, que ele aparece para Maria, o que ele fala? Dizei aos discípulos e a Pedro que vai adiante. Irmãos, eu fiquei imaginando esse período que o Senhor morreu até ressuscitar, o coração de Pedro de tristeza. Ele estava com os pezinhos sujos, né? Oh, mas o que eu fiz? Eu neguei o meu Senhor. Mas quando ele recebe aquela palavra que Deus mandou para ele, os pezinhos foi lavado. Ele começou a seguir o Senhor novamente. Ele serviu o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor.